para eu disponibilizar depois no canal do NAFA. Gente, bem, eu queria retomar então as nossas conversas de terça-feira, porque eu acho que é importante a gente manter um pouco dessa conexão e a gente não perder enfim, não perder esse ritmo de estudo e de discussão que a gente vinha fazendo. Relembrando, só para a gente poder não começar do nada essa conversa nossa, a gente tinha já passado por alguns temas, né? A gente discutiu sobre a visão sistêmica da pastagem, nós falamos sobre qualidades de planta forrageira, nós falamos sobre plantas daninhas ou plantas indicadoras ou plantas não desejáveis, enfim, falamos um pouco sobre isso. Falamos sobre qualidade de solo na pastagem a partir de uma perspectiva sistêmica. Então, acho que isso dá um pouco da base que a gente precisa para poder ir à frente. Né? Então, o que eu pensei que a gente pode fazer a partir de agora é a gente ir avançando um pouco mais nos temas da disciplina e a gente poder ir adiantando alguma coisa, apesar que a gente vai ter que rever tudo isso depois, quando voltar a dinâmica das aulas. Né? Mas a gente pode, de certa maneira, ir por um caminho alternativo aqui. Né? Nesse sentido, eu achei que seria legal hoje fazer para vocês uma apresentação sobre o processo de arborização de pastagem. O uso de árvores na pastagem como estratégia de melhoria de produtividade e resiliência dos sistemas de produção a pasto. Então, eu acho que para isso eu pensei em 2 momentos. Eu queria gastar um tempo, talvez aí uma meia hora, 40 minutos, numa apresentação para vocês, compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz num congresso recentemente. E eu acho que é bastante interessante porque vai trazer alguns dados de pesquisa que vão mostrar para a gente um pouco da importância, um pouco não, bastante da importância das árvores e como que a gente pode usar as árvores para manejar os pastos. E depois eu queria apresentar para vocês 2 vídeos bem curtos, um de 10 minutos, um de 5, com trabalhos práticos envolvendo a arborização de pastagem. Primeira coisa que eu queria levantar com vocês, e vou pedir para que cada um aqui que consiga usar o microfone possa falar. O que vocês acham do uso de árvores no pasto? E aqui não vamos puxar o saco do professor, né? Mas, enfim, qual que é a imagem que vocês têm? Ou o que vocês escutam dizer se as árvores atrapalham, ajudam? Se atrapalham, por que atrapalham? Se ajudam, por que ajudam? Quem que podia começar a nossa conversa dando um pouco... Fala, Robson, fala. O que você acha disso? Bom, eu desde quando a gente, criança, a gente trabalhava com animais e as árvores, meu pai achava interessante deixar no meio da pastagem porque traz um conforto, né? Você percebe que os animais gostam de ficar ali ao redor, você traz um conforto térmico na hora do sol quente e tal. Vejamos como um ponto negativo, quando você vai maquinizar, trabalhar com máquinas dentro da pastagem, acaba tendo um problema para desviar do obstáculo e tal. Então isso tem que ser algo pensado para desenvolver elas de um modo que ela não atrapalhe. Mas é extremamente importante para manter ali um local para elas estarem confortáveis, né? Fugir do sol quente. E também traz aí os animais traz pássaros e outras coisas que ajudam a manter insetos, né, controlados. Robson, interessante o que você fala. Quer dizer, então você coloca para a gente... Você coloca a questão do conforto para os animais, que talvez seja o principal ponto que quando a gente pensa em por que ter árvores na pastagem, né? Depois nós vamos poder aprofundar um pouco em cima disso. Um segundo ponto que você traz, a questão do aumento da biodiversidade e o possível efeito que isso pode ter
para controle de insetos, controle de pragas, enfim, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E como ponto negativo, ou como limitação, você traz a questão da dificuldade em operar máquinas, em você poder utilizar, enfim, esses equipamentos dentro da pastagem. Que mais, gente? Outras pessoas aí que podem dar um pouco a sua ideia sobre árvores e pastagem. Professor, Oi, fala, Ellen. eu já tive uma convivência com a questão da pecuária e a visão que os produtores tinham, tanto familiar quanto alguns amigos, é que, na verdade, as pastagens com árvores, elas deixavam o gado preguiçoso e daí eles não se alimentavam, né? No caso, a gente já viu em sala que, na verdade, é porque eles estavam ruminando nesse horário, né? E aí é aí que acontece o aproveitamento. E a questão, eu acho que é muito cultural. Tem gente que acha que árvore é bom porque o vizinho fala que é bom, e tem outros que acham que árvore é ruim porque o animal fica só debaixo dela. E não... A gente já viu em alguns casos, né, sobre a questão de arborização que deram resultado satisfatórios, só que daí eu creio que seja algo bastante cultural, né? Por exemplo, eu sempre passo por pastagens que é raro você ver uma árvore. E quando vê é aqueles tucum, aqueles coqueiro com espinho, porque não conseguiu derrubar. É isso. É bem isso, Ellen. Você está correta. É algo cultural, sim. A gente se acostumou com uma ideia de que a árvore ela não compõe a paisagem pastoril, né? Então a gente quando imagina o ambiente de pastagem, a gente imagina via de regra, 99% das pessoas vão imaginar que um ambiente produtivo, uma pastagem produtiva, necessariamente é aquele ambiente homogêneo, padronizado, onde eu tenho só a forrageira, sem mais nada, e a gente já discutiu aqui em outros pontos o problema que esse tipo de paisagem tem quando eu penso em resiliência, né? E aí você também está correta. E via de regra, para vocês terem uma ideia, alguns estudos apontam que, em média, as nossas pastagens no Brasil têm em torno de 4 árvores por hectare. 4 árvores por hectare, se você imaginar que um hectare tem 10 mil metros quadrados, é praticamente nada, né? E aí, que tipo de árvores são essas também? Geralmente palmeiras, que a pessoa deixa por algum motivo. Então, há uma necessidade de mudar. Bem, primeiro ponto, assim, não há uma necessidade de mudar, há uma necessidade de entender melhor se de fato essas árvores elas contribuem ou não. E a gente tem muitos indícios, muitas informações que permitem a gente dizer que sim, que essas árvores podem ser uma excelente estratégia de melhoria de produtividade e resiliência dos sistemas de produção. E aí, a partir daí, a gente poder aprender a usar melhor essas árvores, né? Que mais? Outras pessoas, pelo menos mais um aí para falar para a gente, o que acha? O que tem escutado? O que escuta dizer, assim, enfim, sobre... bem, porque se a gente escutasse todo mundo falar bem de árvore no pasto, a gente viria muitas árvores na pastagem, né? E, de fato, há uma série de entendimentos que vão numa outra direção. A Ellen e o Robson comentou sobre a questão do gado preguiçoso, né? O gado que só ficaria embaixo da sombra, não comeria. Mas que mais que a gente escuta que são coisas que falariam que as árvores não são boas para pastagem? Outra questão também é que atrapalha o capim, né? Dependendo agora da escolha da arbórea que vai ficar no pasto, na pastagem, ela acaba tendo um efeito alelopático e também de sombreamento muito intenso. Isso, acho que talvez esse seja o ponto principal, né? As pessoas associam a árvore a uma interferência negativa na pastagem ou no crescimento da planta forrageira. A gente vai poder estudar um pouco mais aqui, ou pelo menos não vamos aprofundar tanto quanto a gente vai fazer depois em sala de aula ou nas aulas de campo, mas a gente vai poder ver o que disso tem de mito ou de quase verdade e o que é e como que a gente pode trabalhar com isso para minimizar esse efeito, né? Já que aí eu tenho uma competição por luz, de fato, né? E aí eu posso, enfim, a gente vai ver como que a gente pode manejar essa situação.
A Karine colocou aqui, a Karine ela tá muda hoje. A Karine colocou assim: também as árvores deixam as pastagens sombreadas, favorável para cigarrinhas. Essa é uma outra ideia, Karine, que está bem estabelecida. Não só cigarrinhas, mas tem muita gente que fala também que a árvore criaria um ambiente melhor para verminoses, por exemplo, a sobrevivência de larvas, de vermes, enfim, de carrapato, enfim, que criaria um ambiente mais suscetível a esses animais. Também nós vamos poder ver o que isso tem de verdade e o que isso tem de mito, né? E esse aqui é interessante porque eu acompanhei alguns anos atrás um trabalho de pesquisa especificamente sobre cigarrinha, arborização de pastagens e cigarrinha. E a gente vai poder falar um pouco sobre isso depois. Janiele, quer falar alguma coisa? Quero. Igual o professor na aula de campo que a gente foi, na propriedade tinha algumas árvores, na propriedade do vizinho, aliás. E a gente chamou atenção também à competição por luz. Embaixo a forrageira não estava se desenvolvendo e em torno estava, por causa que a copa da árvore é muito grande. Então, assim, tem esse cuidado também em questão da copa da árvore, né? Com certeza. Acho que nós vamos poder ver e a gente vai poder entender, acho que aí é o papel nosso, o papel de vocês, como agrônomos e agrônomas, é a gente poder compreender quais são as características positivas que uma árvore tem que ter para que a gente escolha essa árvore na nossa pastagem. E aí, a partir daí, mesmo que eu não conheça muito bem essa árvore, mas pela característica dela, pelo seu formato de copa, pela sua altura, pela sua densidade de copa, pela textura da sua folha, pelo tipo de fruto, a gente pode fazer uma boa estimativa se vai ser uma árvore interessante para eu ter na minha pastagem. Mas, enfim, deixa eu compartilhar com vocês aqui essa apresentação que eu montei. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Vocês estão vendo uma apresentação? Vocês estão vendo uma tela escrita Contribuição da Arborização das Pastagens? Estão vendo, gente? Estamos vendo. Eu estou vendo. Tá, legal. Então, gente, olha só. Acho que o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é, então, por que pensar em arborizar as pastagens? Né? Por que isso é tão relevante para a gente? Bem, primeiro que a gente está falando da principal, a gente já falou isso, acho que foi na primeira aula nossa do curso, nós estamos falando da principal forma de ocupação do solo no Brasil, que são os pastos, né? As plantas forrageiras, e em especial na nossa região. Então, quando a gente fala em arborizar a pastagem, em melhorar esse ambiente, em melhorar esse ecossistema pastoril, nós estamos falando de melhorar uma paisagem muito grande, muito vasta do nosso país, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tudo aquilo que a gente fizer em termos de mudar o sistema de produção a pasto, tem um impacto na paisagem muito grande, porque a gente está falando da principal forma de ocupação da pastagem, do solo, né? Que são as pastagens. Segundo, a gente tem um cenário que 80% dessas pastagens encontram-se em diferentes níveis de degradação. E aí, relembrando também das discussões passadas, entendendo a degradação como a perda da capacidade produtiva e de regeneração dessa pastagem. Perda de produtividade e perda de resiliência. Isso pode ser um pouco só. Então, eu tenho uma pastagem que poderia produzir 20 toneladas de matéria seca ano e está produzindo só 10. Isso significa que eu não estou trabalhando com o potencial dela. Até casos muito mais graves, onde eu tenho perda de solo, eu tenho erosão, eu tenho... Enfim, aí é uma situação muito mais séria. Mas, em geral, o que os estudos indicam é que a gente tem 80% dos nossos pastos aquém, ou seja, com uma produção abaixo do seu potencial e com problemas na sua estratégia de regeneração, ou seja, de resiliência. E aí, a baixa cobertura arbórea nessas áreas, o que leva à desconexão dos fragmentos florestais. Então, a gente tem
áreas de floresta que não se conectam, isso dá um impacto bastante expressivo na qualidade ambiental de uma região, o que leva a uma diminuição da qualidade ambiental e, em geral, da paisagem. Então, os pastos, ao contrário, ao invés de funcionar como corredores que poderiam ligar áreas de fragmento florestal, melhorando o fluxo de animais, o fluxo genético ali de plantas e animais, os pastos acabam funcionando como isoladores, né? Como eles não têm árvore, a gente interrompe esse fluxo, né? E então a gente acaba tendo um impacto na região muito grande. Isso sem falar na questão da água, na questão do solo, enfim. Então, essa forma como a gente foi entendendo as pastagens, como esse ambiente homogêneo, levou a cenários como esse, né? Então a gente se acostumou a ver como área de pastagem, áreas nuas, praticamente só com a espécie da planta forrageira, e aí a gente com um esforço absurdo para tentar corrigir os desequilíbrios que esse tipo de sistema gera. Então a gente vai entrar com um pacote tecnológico nessas áreas para tentar corrigir esse desequilíbrio. Faz sentido isso para vocês? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Tá. Bem, gente, eu acho que é legal. Essa aqui não é a aula que a gente vai fazer especificamente no curso, mas só eu queria apresentar para vocês também. A gente tem um programa de pesquisa já há alguns anos dentro da Unemat que envolve outras universidades, que envolve o estudo das espécies arbóreas nas pastagens. E esse programa de pesquisa, como que ele está estruturado, né? Ele está pensado primeiro na observação, ou seja, a gente vai a campo e junto com os agricultores a gente observa quais são as árvores nativas que estão presentes nas pastagens e os efeitos que elas podem ter. Olha esse caso aqui dessa imagem que eu coloquei, que é uma imagem que a gente bateu numa pastagem aqui da região. Vocês percebem a diferença de coloração entre a pastagem fora da área de copa dessa árvore e dentro? Dá para perceber? Sim. Por que existe isso? O que essa coloração está me dizendo? E um pouco a umidade, né? Ali vai estar um ambiente mais propício, menos com radiação solar. Então você tem uma transpiração menor, um índice de estresse menor. Tá, então eu tenho provavelmente um solo mais úmido, esse solo mais úmido e esse ambiente mais fresco, né? Ou seja, com temperaturas que a variação de temperatura é menor, ou seja, eu tenho uma menor variação de temperatura e eu tenho mais umidade embaixo dessa copa. Isso permite essas plantas perderem menos água. Então, com isso, eu consigo manter um ambiente mais saudável para a planta. E ela tem condição de se desenvolver legal. Mas e essa cor verde me indica o que ainda? O que é essa cor verde dessa planta? Provavelmente, em termos nutricionais, se eu fizer uma análise dessa forrageira sobre a copa da árvore e pegar essa aqui que está fora, seca aqui, que diferença que eu vou ver? É proteína, né? Então, e essa imagem, ela resume um pouco para mim o que a gente pode, como a gente pode usar a árvore para não só melhorar pontualmente um ponto da minha pastagem, mas imagina se eu tivesse, por exemplo, a cada 10 metros uma árvore como essa, e como eu teria na minha pastagem faixas de forrageira com mais alta qualidade. Mas então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo começa com a observação. A gente não tem grandes estudos que mostrem para a gente quais são as espécies nativas mais interessantes para as pastagens da região. Depois eu vou mostrar um trabalho feito na Embrapa, do Acre, que mostra isso. Mas isso não impede a gente. A gente pode começar tudo pela observação. A partir daí, eu defino as espécies prioritárias e a gente lá, no nosso programa de pesquisa, identifica parceiros de pesquisa e a gente constrói projetos de pesquisa para entender o efeito dessas árvores na pastagem e, a partir daí, discutir novos resultados e plantar e fazer implantação dessas áreas
e hoje a gente tem aí mais de 40, 50 agricultores que têm feito sistemas alternativos com espécies nativas. Bem, alguma dessas espécies, então, o que a gente vem estudando, né, durante esse tempo? A gente vem estudando o que os agricultores conhecem, quais são os saberes e as suas práticas com as espécies arbóreas. A gente vem estudando, e aí a gente começa a pensar em como usar essas árvores, né? Então, o primeiro uso, que não é tão comum a gente escutar, mas que tem um grande potencial, é a gente usar as folhas e os frutos das árvores como suplemento nutricional. Eu tenho muitas árvores que os animais naturalmente buscam consumir os seus frutos e as suas folhas, principalmente na época seca. Então, a gente tem um estudo, uma linha de estudo, já há bastante tempo aqui na Unemate, junto com parceiros, de caracterizar essas espécies, entender o potencial nutricional delas e a gente começar a usar isso de uma forma mais racional. Por exemplo, eu tenho espécies, eu vou mostrar depois alguns resultados de pesquisa para vocês. Eu tenho espécies arbóreas que me dão um fruto em torno de 17 a 18% de proteína em plena época seca. Então, você imagina, eu posso ter uma árvore que, além de todo o benefício ecossistêmico, ela ainda me oferece um fruto que o animal consome naturalmente na época seca e um fruto com 18% de proteína. Enquanto o meu pasto vai estar com 3, 4, 5% de proteína. Então, esse é um tipo de uso que a gente pode ter para as árvores, que é, se eu pensar na árvore só como sombra, eu vou pensar em árvores diferentes. Nem toda árvore que me dá sombra de qualidade vai ter um fruto ou uma folha que o animal vai ingerir. Então, a gente tem algumas espécies, como Leucena, Gliricídia, que não são... a Leucena não é nativa da Amazônia, mas que já estão consolidadas, que são espécies que a gente já sabe que são interessantes do ponto de vista nutricional. Eu tenho outras que são nativas, que a gente está estudando e avançando nesse conhecimento. Bem, além disso, eu posso usar as árvores para melhorar a fertilidade de solo. Por quê? Por dois motivos. Um é aquele que o Robson acabou de falar. O controle da temperatura não é só para o bovino, mas é para o solo também. Então, não é só o bovino que se beneficia de ter uma temperatura que não varia tanto e maior umidade relativa do ar. O solo também se beneficia com isso. Então, com isso, eu consigo ter uma vida no solo mais abundante. E aí, é verdade, se você provavelmente pegar a condição de uma pastagem embaixo de uma árvore, ela vai ter condições para a vida de insetos melhores do que a pleno sol. Mas, para complementar aquela ideia que a Karine falou da cigarrinha, não ajuda só o inseto, mas ajuda também todos os inimigos naturais desses insetos. Então, por exemplo, a maior umidade do solo vai favorecer o fungo que controla a cigarrinha. Então é muito comum também nessas áreas sombreadas de você encontrar cigarrinhas parasitadas pelo fungo. E aí, promovendo um ambiente mais equilibrado. A gente vai começar uma pesquisa em breve com respeito às verminoses, porque num solo mais equilibrado, a gente também tem a presença de alguns insetos que se alimentam das larvas dos vermes, de alguns tipos de vermes, né? Então, isso pode indicar para a gente que pode haver um controle natural dessas larvas. Então, o que eu quero dizer? Então, um efeito na fertilidade do solo é por conta do melhor equilíbrio e da vida nesse solo, por conta do equilíbrio de temperatura e umidade. O outro efeito na fertilidade do solo é o efeito relacionado à ciclagem de nutrientes, que nós já falamos também bastante em sala de aula. Ou seja, ao promover a fixação de nutrientes que estão em camadas profundas, ao promover a fixação desses nutrientes em folhas e frutos, e quando essas folhas e frutos caem no solo, se decompõem, porque tem um ambiente fértil para isso, esses nutrientes ficam à disposição da planta forrageira. Isso mostra para a gente o porquê ter a diversidade de árvores. Se a fertilidade do solo tem a ver com a composição de folhas e frutos, quanto mais diversidade eu tiver em folhas e frutos,
diferentes nutrientes eu estou oferecendo para aquele solo. Então, isso é um indicativo para a gente da importância de não ter só uma espécie arbórea, se eu estou pensando na árvore como elemento de fertilidade de solo, né? Além disso, a gente tem um efeito da árvore na disponibilidade e qualidade da planta forrageira. Porque eu, tendo um solo de melhor qualidade, tendo um ambiente de melhor qualidade, a tendência é que eu tenha uma planta forrageira de maior qualidade, que mostre mais seu potencial. Nós vamos mostrar alguns trabalhos de pesquisa que a gente fez nesse sentido. E aí o cuidado que nós temos que ter é com respeito à disponibilidade, porque isso é fato. Se eu tiver uma copa muito fechada, eu vou interferir demais na produção de matéria seca daquela forrageira na base da árvore. Então eu tenho que avaliar muito bem. Não é o tamanho da copa, tá? Não é só os metros quadrados que essa copa ocupa, mas fundamentalmente a densidade dessa copa. Se é uma copa muito densa ou uma copa pouco densa. E aí eu tenho a árvore ainda melhorando o meu ecossistema como um todo. Corredores ecológicos, aumento de biodiversidade, enfim. Então, esse quadro para a gente, esse slide, mostra para a gente e amplia um pouco essa noção das funcionalidades da árvore. Então, eu não queria que a gente enxergasse as árvores só no seu componente de bem-estar animal. Eu posso, porque se eu pensar na árvore só como bem-estar animal, basta eu ter uma sombra, qualquer tipo de sombra, uma sombra de qualidade, né? Espalhada na minha pastagem. Se eu imaginar aí que cada bovino ocupa em torno aí de 5 metros quadrados quando deita, em média, vamos botar aí. Então, se eu tiver um rebanho de 100 animais, 100 vezes 5, 500 metros quadrados. Basta eu ter 500 metros quadrados de sombra que eu, de certa maneira, resolvo o meu problema. Agora, se eu tiver esses 100 animais em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, 500 metros quadrados de sombra é quase nada. Vai me dar aí 5%, é isso, de sombreamento? Então, nesse sentido, o efeito na fertilidade do solo e na qualidade de forragem vai ser muito pequeno, porque vai pegar só 5% da minha área. Dá para entender o que eu estou colocando? Sim. Então, se eu penso nas árvores para melhorar a fertilidade, se eu avanço essa ideia de que eu vou usar a árvore não só para sombrear os animais, mas eu quero também fertilizar o meu solo, né? Dar fertilidade para ele, melhorar a qualidade da planta forrageira, melhorar a qualidade ambiental da minha propriedade, necessariamente eu tenho que aumentar a densidade de árvores. O que as pesquisas mostram é que a gente tem o mínimo de árvores para poder começar a ter um efeito sistêmico na pastagem, estaria entre 5% a 10%, mas o ideal seria a gente trabalhar acima de 20% de sombreamento, podendo chegar até 40% da minha pastagem sombreada. Então, eu teria que pensar num aumento do sombreamento para eu ocupar mais área da minha pastagem. E um segundo ponto com diversidade de árvores, porque vai ser a diversidade de árvores que vai me dar a diversidade de nutrientes que eu vou poder usar. Se eu estou usando ainda as árvores como alimento para os animais, eu tenho que ter ainda uma outra reflexão, porque aí eu tenho que fazer o balanço nutricional. Quantas árvores eu preciso para alimentar aquele meu rebanho? Então, vocês percebem que é uma área de conhecimento que vai muito além do a gente poder simplesmente plantar um tipo de árvore só, porque eu estou preocupado, por exemplo, com a madeira ou com a rentabilidade. Isso é importante, mas a gente pode ampliar esse entendimento, a gente pode ir esticando isso e usando as árvores como um elemento de produtividade e resiliência do meu sistema. Ok? Tranquilo? Eu não estou vendo vocês, então eu não sei se está tranquilo. Tranquilo. Tá. Bem, tranquilo sim, professor. Tá. Então, para poder... Então, nesse sentido, que características são irrelevantes para eu poder compreender e usar melhor essas árvores? Primeiro, a sua funcionalidade, né? Então, para que essa árvore é boa? É uma árvore que fixa nitrogênio?
É uma árvore que a folha tem muito potássio, tem muito fósforo, tem muito cálcio. É uma árvore que só que tem uma sombra de qualidade, porque ela me dá um sombreamento, mas ela não tem uma copa muito grossa, né, muito densa. É uma árvore que melhora a minha forrageira. Enfim, é uma árvore que atrai abelhas, que atrai fauna. Então, qual que é a função que essa árvore vai ter no meu sistema? Quanto mais eu conhecer sobre essas árvores, por isso que conhecer esses saberes e práticas dos agricultores é tão importante. E aí eu tenho algumas características, vamos dizer assim, silviculturais dessas árvores, né? Que é a altura e a copa. A altura, para eu poder saber como que eu trabalho com as diferentes alturas de árvore, né? Para eu montando esse quebra-cabeça. E a outra é a área de copa dessas árvores, para eu poder saber quantas árvores eu vou usar no meu sistema. Então, eu diria que esses 3 elementos são os elementos centrais que a gente tem pesquisado e que são relevantes para a gente conhecer. E aí, essas são alguns tipos de árvore que a gente tem trabalhado. Então, por exemplo, o ipê amarelo. Né? Então, por que o ipê é tão legal para a gente? Primeiro, porque ele é uma árvore que não tem uma copa muito densa e ele tem uma característica muito importante para a gente. O que acontece com a folha do ipê em determinada época do ano? Folhas e frutos, folhas e flores. Cai, né? Cai tudo, né? Ou seja, olha como é interessante e como vai ser a diversidade que vai dizer para a gente a importância de como que você vai usar as árvores. Da perspectiva de sombreamento, é muito ruim eu ter uma árvore que cai todas as folhas, né? É péssimo, porque não vai ter sombreamento parte do ano para os animais. Mas, por outro lado, para a questão do solo, para a ciclagem de nutrientes, ela me traz um aporte de matéria orgânica muito forte, né? Então, a gente tem feito alguns trabalhos, eu vou mostrar para vocês, que mostra, por exemplo, que a forrageira, sob a influência da copa do ipê, chega a ter 30% a 40% a mais de proteína bruta do que a forrageira fora da área do ipê. Então, o ipê é uma das espécies que a gente tem estudado. Outra espécie que a gente tem estudado, deixa eu passar aqui, é o pente de macaco. O pente de macaco, a Peiba tiborbu, olha que interessante. Ele tem o tipo de formato de copa que a gente acha mais interessante, que a gente chama de cálice. Tá vendo que forma como se fosse um cálice aqui, ó? Consegue ver o mouse que eu estou passando a mão aqui? Por que isso aqui é interessante? Porque permite a entrada de luz para a planta forrageira. Por exemplo, o pente de macaco, a gente está consolidando a ideia, enfim, está avançando na ideia de que é uma planta que mobiliza potássio para a gente. Ou seja, o solo sobre o pente de macaco, ele tem uma concentração de potássio muito elevada. Eu vou mostrar alguns dados de pesquisa para vocês. Isso aqui é interessante não só para pastagem, né? Se você imaginar qualquer cultura que seja muito exigente em potássio, seria interessante, então, você consorciar com o pente de macaco, porque ela seria uma espécie que, por ter provavelmente uma exigência maior de pente de macaco, pelas suas folhas, por potássio, perdão, pelas suas folhas terem uma concentração maior desse nutriente, ele acaba disponibilizando para o solo esse nutriente em maior quantidade. Outra espécie que a gente tem estudado é o cedro, né? O cedro, que tem um papel econômico, né? Que tem um papel econômico, mas que também, percebe, copa rala, é uma copa tubular, percebe? Que ela não é uma copa que abre, né? Ela tem um formato quase, como se fosse um tubo, né? É uma copa alta, que também permite a entrada de luz, e a gente também tem estudado o seu efeito. E aqui ela teria ainda um outro papel, que é o papel da madeira, né? Que você pode, depois aí de alguns anos, é uma espécie de crescimento mais lento, mas poder aproveitar a madeira dela também. Outra árvore que a gente tem feito aqui, o pessoal chama de champanhe ou cumaru, também é uma árvore bastante... De novo, ó, copa rala, não é uma copa muito densa, uma copa alta, é uma copa já num formato que a gente chama de globoso, não é o formato ideal, essa forma de globo, porque ele acaba tendo muita densidade de folhas, mas não é o caso da champanhe. Nenhuma dessas árvores, os estudos mostraram que teve interferência negativa
na produção de forrageira, tá? Nenhuma dessas árvores interferiu negativamente na produção de forragem. O ingá, esse aqui é o estudo mais recente que a gente começou a fazer, o ingá de metro. Aqui dá para perceber que essa árvore não tem uma composição ideal, né? Ela tem uma composição que atrapalha, tanto é que você não vê muito ingá em pastagem. É uma copa mais baixa, bem densa, que se abre muito. Então, agora, o ingá, ele tem tantas características positivas que vale a pena ter e manejar. Ou seja, o agricultor pode fazer podas e conduzir essa árvore para o formato que ele queira. Porque ela é uma espécie, por exemplo, fixadora de nitrogênio, é uma espécie que melhora, em geral, todos os parâmetros físico-químicos do solo. É uma espécie tão... Alguns autores chamam o ingá, eu acho forçação de barra, mas enfim, o pessoal fala que é a espécie mágica da Amazônia, né? Porque ela teria tantas funcionalidades no sistema. Agora, com certeza, a arquitetura dela não favorece para você ter nos pastos. Significa que você não pode ter? Não. Significa que você pode manejar essa árvore. E o que até potencializa o seu efeito, porque ela vai rebrotar, então ela vai ter produção de matéria orgânica constante. Então, é uma árvore bastante interessante. A gente está com 20 áreas experimentais de Silvio Pastoril, inclusive aquelas que vocês visitaram durante a aula de campo, que são áreas experimentais que o ingá foi uma espécie plantada. A gente está monitorando agora, a gente acabou de fechar o monitoramento naquelas áreas. Vocês estavam, enfim, depois eu posso até mostrar para vocês os dados de crescimento das espécies florestais nessas áreas. Essa aqui talvez seja a espécie mais interessante que a gente tem na nossa região, que os estudos têm apontado. É uma leguminosa, chama Samanea tubulosa, ou o que o pessoal chama de bordão de velho. De novo, quero que vocês prestem atenção nas características anatômicas dela. Então, formato de cálice, a copa, o que favorece a entrada de luz embaixo dela. É uma leguminosa fixadora de nitrogênio. Os estudos têm apontado... Bem, a sombra não é muito densa, então a pastagem cresce vigorosa embaixo dela. Estudos apontam melhorias bastante expressivas no solo, e ela tem uma característica interessante, que é o fruto. Que o fruto do bordão de velho, que é uma vagem escura, bem adocicada, os animais procuram muito durante a seca. E é um fruto que tem entre 16% a 18% de proteína bruta. A gente tem feito vários estudos com essa árvore e vários estudos com esse fruto. Essa aqui, qual que é? É mesclão? Acho que é, enfim. E essa aqui que é o amarelinho, essa foto não está ajudando, porque a gente pegou ela no período seco, mas essa aqui é uma outra árvore, também uma leguminosa. A anatomia dela não favorece, porque ela é uma árvore baixa, com uma copa densa. Então, se o agricultor quiser usar o amarelinho, ele tem que levantar essa copa, ele tem que fazer as podas para levantar a copa, mas ela é muito interessante porque ela melhora a pastagem, melhora o solo, e também o animal consome o fruto dela, que também é um fruto rico em proteína durante a época seca. Enfim, tô colocando isso para vocês porque para mostrar mais ou menos para vocês o escopo de trabalhos que a gente tem feito. Nesse sentido, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Nesse sentido, o que a gente tem feito nos últimos anos é cada vez mais mapear essas árvores, entender as suas funções ecológicas. E aí, quando eu estou dizendo função ecológica, vamos prestar atenção, né? É a função que ela tem para o solo, para a planta, para o animal e para o ecossistema como um todo. E a partir daí, a gente ir aprendendo como usar essas árvores nos sistemas pastoris. Até aqui tranquilo, gente? O que vocês acham dessa... Faz sentido isso que eu estou comentando com vocês? E aí, Ellen, faz sentido tudo isso? Oi. Oi. Então, professor, sobre essa pergunta, eu acho que faz sentido, sim. Tá. E eu acho que quando a gente
consegue ver isso na prática, como o professor está mostrando, na questão de estudos, a gente consegue mostrar para o produtor que vale a pena, né, você colocar uma arborização na sua pastagem, e porque, além da sombra, né, porque o que a gente tem conversado com os produtores é que eles acham que é só a questão da sombra, mas a observação em questão do fruto, né, desses frutos comestíveis, da questão da disponibilização de proteína. Esses dias eu estava andando em umas pastagens na beira da estrada até mesmo, e a gente percebe que realmente tem muita árvore nativa, com pouco estudo em cima dela, que você vê a realidade, que até mesmo na sombra dela a gente percebe aquilo que a gente viu na propriedade. E ela consegue, a pastagem consegue se desenvolver graças aos benefícios que ela proporciona. Exatamente. A Karine, ela colocou uma mensagem aqui no chat bastante interessante também. Ela colocou aqui várias coisas. Ela colocou que os animais também consomem as flores do ipê. Isso é verdade também. E ela falou assim, professor, dizem que o fruto do peixe de macaco é tóxico para o animal, mas eu não sei se é verdade. Karine, olha só. Vamos agora falar do outro lado, né? Eu não sei, a gente nunca estudou o fruto do peixe de macaco. Esses outros frutos que eu comentei, o bordão de velho, o amarelinho, quando a gente fala que um fruto pode ser tóxico, a gente pode ter dois cenários diferentes. Ele pode ter uma substância que, de fato, ela causa problema para o animal. Então, talvez, por exemplo, na nossa região, uma espécie que a gente sabe que o fruto ele causa problemas nos animais é o timburi. Ou seja, ele tem um componente tóxico que, se ingerido em quantidade, vai causar, por exemplo, aborto no animal. Então, a gente sabe. Essas outras espécies, a gente não tem nenhuma indicação prática que elas tenham um componente tóxico relevante. Agora, o que pode acontecer? Imagina comigo aqui, Karine. Você tem uma árvore que, em pleno pico da seca, ela te dá um fruto altamente palatável com 18% de proteína. E o animal não tem pasto nenhum, não tem forragem nenhuma à sua disposição. O que pode acontecer? O animal acaba ingerindo aquele fruto numa quantidade muito acima do que ele deveria ingerir. E aí, essa alimentação hiperproteica, e aí associado com algum outro composto que esse fruto pode ter, isso pode levar a um quadro de intoxicação. Mas aí o problema não é em si o fruto, mas é o mau uso e você não ter o outro alimento para você balancear a dieta dele. Bem, então, o que a gente tem tentado fazer é sempre, bem, a gente tem que imaginar sempre, né? Por mais benefício que a árvore traga, ela não é mágica. A árvore não é algo, enfim, que está no campo da mágica, né? Ela vai te ajudar no manejo. Então, o manejo do pasto é fundamental. Tem que ter pastagem para o bicho, né? Tem que ter forragem para o bicho. Senão, não adianta. Então, o que a gente está tentando construir a ideia de que eu tenho que ter um bom manejo, rotação de pastagem, abundância de comida, forragem de qualidade. E as árvores elas vêm como um complemento no sentido de dar maior produtividade e resiliência no sistema. Então, assim, sim, a gente tem espécies que têm componentes tóxicos, mas o que a gente tem visto é que isso é mais relevante quando eu tenho problemas de manejo e que o animal acaba ingerindo essas espécies em quantidades muito elevadas, que naturalmente, se tivesse pasto à sua disposição, ele não ingeriria aquilo. O animal ele não busca essas espécies como prioridade, ele busca a forragem. Então, se eu tenho forragem à disposição, diminui muito o risco de eu ter acidente com toxicidade. Seja porque a espécie tem um componente tóxico, seja porque o animal acaba comendo demais e faz um desbalanço na dieta dele, e isso também pode levar a problemas. Então, sim, é verdade, mas eu relativizaria esse problema, porque eu acho que o problema de base é o manejo equivocado das pastagens, via de regra, tá? Mas o que a Ellen colocou aqui é bem isso que eu queria, Ellen, com essa conversa com vocês.
eu queria que a gente ampliasse a ideia sobre por que usar a árvore nas pastagens. Porque se eu penso só no componente sombra, eu vou precisar de poucas árvores na minha pastagem e árvores de uma mesma espécie. Não tem o porquê eu ter árvore diferente. Agora, conforme eu vou colocando outras funções das árvores do meu sistema, bem, isso muda a forma de plantio e as escolhas das espécies. Porque aí eu vou começar a colocar outros componentes. Aí eu fiz exemplo que nem eu dei para vocês. Se eu pensar só em sombreamento, se eu tiver 100 cabeças, com 500 metros quadrados eu resolvo. Se eu manejo essas 100 cabeças em piquetes de 1 hectare, eu tenho aí 10 mil metros, só 500 metros quadrados sombreado. Isso resolve o problema dos meus animais, provavelmente. Mas eu não estou otimizando, eu não estou utilizando as árvores como um elemento, de melhoria do meu ecossistema como um todo, né? Outro exemplo, o amarelinho, né? O TCC que a Beatriz fez, a gente avaliou e estudou o amarelinho, o fruto do amarelinho. O que a gente percebeu? Um rebanho de 10 a 15 vacas leiteiras, se a pessoa quisesse ter 2 meses de suplementação usando o amarelinho na dieta desses animais, ele teria que ter 1 hectare de amarelinho plantado. Era um pomar que ele ia ter que ter para ele colher os frutos e alimentar esses animais. Então você percebe, estudando as árvores, entendendo as funções e as suas características, eu consigo pensar em como usar essas árvores. Então você imaginou, o cara tem um sítio, ele tem lá 1 hectare de amarelinho plantado, que não precisa nem ser no meio da pastagem, mas que ele sabe que na época seca, quando aquelas árvores derem fruto, ele vai lá colher, vai secar esse fruto, vai moer, e ele vai misturar aquilo na silagem, por exemplo, numa proporção que a gente pode discutir. Então é esse tipo de informação que a gente está trabalhando nos últimos anos, para a gente poder ter a informação prática para o agricultor. Beleza? É ruim ficar falando sem ver a cara de vocês, que parece que eu estou falando para ninguém. O que eu queria mostrar para vocês agora era um vídeo de 10 minutinhos, que é o que o pessoal da Embrapa Acre fez, que eu acho que é muito interessante, que é um trabalho, talvez a gente tenha esse livro na biblioteca do NAFA, que é o Guia Arbopasto, que foi o primeiro levantamento de espécies arbóreas nativas da Amazônia para a arborização de pastagem. E eu acho que os pesquisadores ali eles vão falar muito das características desejadas das árvores. Eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Vocês estão vendo aí a tela do YouTube? Estão vendo, gente? Sim, professor. Tá. Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você as novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Assista agora uma reportagem sobre a arborização de pastagens e seus resultados. A arborização de pastagens é uma prática que envolve a integração de espécies arbóreas na atividade pecuária, seja pelo plantio ou pela seleção e manutenção das espécies que se regeneram naturalmente na pastagem. É uma tecnologia que contribui para a sustentabilidade da atividade, assegurando o bem-estar animal, promovendo o enriquecimento do solo com matéria orgânica e nutrientes minerais, além de auxiliar no controle da erosão do solo, podendo também melhorar o valor nutritivo do pasto e diversificar a renda do pecuarista com a produção simultânea de madeira, frutos e outros bens e serviços.
A presença de árvores dispersas nas pastagens ocorre em toda a América Latina, mas geralmente em baixa densidade, especialmente no Brasil. Nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, as pastagens cultivadas possuem no máximo 4 a 5 árvores adultas por hectare. Muitos produtores reconhecem a importância das árvores na pastagem, mas apenas como fornecedoras de sombra para o gado, e temem que as árvores possam prejudicar o crescimento do capim e a capacidade de suporte da pastagem. A falta de informação sobre os benefícios ambientais e econômicos da arborização de pastagens está entre os fatores responsáveis pelo baixo nível de adoção dos sistemas silvipastoris no Brasil. A escolha correta do componente arbóreo é fundamental para o sucesso da implantação de um sistema silvipastoril. O grande número de árvores nativas e a diversidade de uso que elas oferecem dificultam a decisão do produtor sobre quais espécies adotar. Com o objetivo de auxiliar os produtores rurais na escolha de espécies arbóreas nativas, com maior quantidade de atributos desejáveis para a arborização de pastagens, pesquisadores da Embrapa identificaram e avaliaram 51 espécies de árvores e palmeiras nativas do Brasil. Foram 5 anos de estudo. Somente nos 2 anos de trabalho de campo, os pesquisadores percorreram mais de 10 mil quilômetros de estradas e ramais e visitaram mais de 100 propriedades rurais nos estados do Acre e Rondônia, avaliando as características das árvores que ocorrem com maior frequência e crescem naturalmente nas pastagens da região. Para aumentar a margem de acerto na escolha das árvores, os pesquisadores desenvolveram um método de avaliação e classificação das espécies, baseado em 15 critérios diferentes. Para a classificação das 51 espécies, nós utilizamos o índice de seleção arbórea. Esse índice englobava as 15 características que foram julgadas importantes para a arborização de pastagens e, nas avaliações a campo, foram avaliados pelo menos 10 exemplares de cada espécie, todos oriundos de regeneração natural. E agora, na segunda reportagem, conheça as características mais importantes de espécies nativas para a arborização de pastagens. Acompanhe. Conhecer os atributos de cada árvore é fundamental para se obter o sucesso na implementação de um sistema silvipastoril. Entre as principais características estão a capacidade de fixar nitrogênio, a arquitetura de copa das árvores, a produção de frutos com potencial forrageiro, a qualidade do fuste, o valor comercial da madeira e a velocidade de crescimento. O nitrogênio é um dos nutrientes que mais limitam a produtividade das pastagens brasileiras. Muitas árvores da família das leguminosas têm capacidade de fixar esse nutriente da atmosfera e disponibilizá-lo para o crescimento do pasto após a queda de suas folhas, frutos e galhos. Esse é um dos serviços mais importantes que as árvores podem prestar em pastagens arborizadas, enriquecendo o solo com nitrogênio e aumentando a capacidade de suporte da pastagem. Além disso, o capim crescendo debaixo da copa de leguminosas arbóreas apresenta cor verde escura, denotando seu maior teor de proteína. Outra característica muito importante a ser observada é a arquitetura de copa da árvore, que influencia diretamente na disponibilidade de luz para o crescimento do pasto. Muitos pecuaristas têm receio de arborizar suas pastagens por acreditar que o sombreamento vai reduzir a capacidade de suporte dessas pastagens. Isso somente acontece quando se usa árvores com arquitetura inadequada. A maioria das forrageiras que a gente utiliza, tanto gramíneas quanto leguminosas, elas têm uma boa tolerância ao sombreamento. Até 30% a 40% de sombra não afeta o crescimento do pasto. E por isso, então, a gente recomenda árvores como essa, que tem uma arquitetura de copa próximo do ideal, ou seja, uma copa alta e com a folhagem pouco densa. Com isso, tem uma boa transmissão de luz para o crescimento do pasto que cresce sob a copa dessas árvores. E além disso, quando essas árvores com boa arquitetura de copa também são leguminosas fixadoras de nitrogênio, nós temos um enriquecimento do solo que proporciona um bom crescimento do pasto e, além disso, um aumento que chega até 50% no teor de proteína das forrageiras.
A utilização de árvores que produzem frutos com valor forrageiro é uma alternativa para complementar a alimentação do rebanho. Algumas leguminosas arbóreas produzem vagens de alto valor nutritivo, ricas em energia e com até 25% de proteína, que são muito apreciadas pelo gado. Geralmente, essas vagens são dispersadas durante a estação seca, quando o pasto encontra-se pobre em nutrientes. Algumas árvores chegam a produzir mais de 200 quilos de frutos por ano. A arborização de pastagens também pode ser planejada para a produção comercial de madeira para diversas finalidades, tais como serraria, laminação, estacas e mourões para a cerca. Nesses casos, é fundamental escolher espécies com boa qualidade de fuste e que produzem madeira com bom valor comercial. Nós vamos mostrar uma característica muito importante para a produção de madeira em sistemas silvopastoris, que é a qualidade do fuste. Essa espécie é um bom exemplo. É o pará-pará, uma espécie com crescimento monopodial, ou seja, com dominância apical e sem ramificações. Apresenta um fuste alto e retilíneo, e mesmo em ambiente a céu aberto, ela é capaz de produzir uma árvore assim sem ramificações. Outros exemplos seriam o frejó preto, a castanheira e o paricá. Uma preocupação dos produtores rurais quanto à arborização de pastagens é a possibilidade da multiplicação excessiva de algumas espécies, a exemplo do que ocorre com a goiabeira na Amazônia. Essa espécie causa impacto econômico negativo na pecuária devido à redução da capacidade de suporte da pastagem e aos custos associados com seu controle. Felizmente, das 51 espécies estudadas no Acre e em Rondônia, somente a palmeira babaçu apresentou regeneração natural excessiva em pastagens. A grande maioria das espécies possui baixa capacidade de regeneração natural em pastagens cultivadas já estabelecidas. Entretanto, 8 espécies apresentam nível de regeneração natural em pastagens capaz de viabilizar o manejo dos indivíduos jovens como estratégia para a arborização da área, técnica conhecida como condução da regeneração natural. O uso de espécies de crescimento rápido é fundamental para reduzir o tempo e o custo de estabelecimento de sistemas silvipastoris. A pesquisa tem mostrado que há algumas espécies nativas com crescimento em altura de até 3,5 metros ao ano, possibilitando a introdução do gado nas áreas plantadas a partir do 3º ano após o plantio. Uma outra característica extremamente interessante da espécie arbórea para sistemas silvopastoris é a velocidade de crescimento. Quanto mais rápido a espécie arbórea crescer, mais rápido o produtor, o pecuarista, poderá obter os benefícios da presença dessa árvore na pastagem. Nesse sistema, nós temos o bordão de velho e o mulateiro como espécies de rápido crescimento que conseguem crescer aí na taxa de 1,4 a 2 metros de altura por ano. Especificamente nesse sistema, as árvores dominantes já apresentam 10 metros e meio de altura. E o sistema está pronto para a entrada dos animais. A arborização de pastagens com espécies nativas vem sendo adotada com sucesso por diversos pecuaristas da Amazônia que já perceberam os diversos benefícios do uso dessa técnica. Eu venho notando que o gado, nas horas quentes, das 10h30 às 11 horas, até 3 horas da tarde, ele fica deitado na sombra, relaxando, e a gente vem notando também o ganho de peso e o ganho de leite. E essa é uma pastagem que eu tenho ela já há 10 anos, que foi plantada aqui, né, e nativa que vem conservando, e por prova está aí, para todo mundo ver isso aí. Aqui nós temos uma experiência com plantio de mulateiro e bordão de velho, né? A tendência é isso aqui, é madeireiro e o outro vai oferecer nitrogênio, no caso que vai ser uma pastagem, né? A pastagem já está formada, já está pronta para colocar o gado, que está com 4 anos de plantação. E então a gente está vendo uma saída muito grande, tanto faz do mulateiro como o bordão de velho. E eu acho que o resultado é grande porque a gente vai ter uma pastagem com qualidade, né? O gado também vai ter a sombra. E por outro lado, reflorestamento, né? Porque ninguém vive sem sombra.
O estudo realizado na Amazônia concluiu que a espécie número 1 do ranking para fornecimento de serviços múltiplos em pastagens arborizadas foi o bordão de velho, cujo nome científico é Samanea tubulosa. A espécie se destacou por ser uma leguminosa fixadora de nitrogênio, ter boa arquitetura de copa, produzir frutos muito apreciados pelo gado, com bom valor nutritivo e ausência de toxidez, além de rápido crescimento e facilidade de produção de mudas. Já a espécie nativa melhor classificada para a produção de madeira em sistemas silvipastoris foi o pará-pará, que tem o nome científico jacaranda copaia. A espécie se destacou pela velocidade de crescimento muito rápida, excelente qualidade do fuste, madeira com médio valor comercial e facilidade de produção de mudas. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Acre em Rio Branco pelo telefone código de área 68. E aí, gente, conseguiram ver o vídeo? Conseguimos, professor. Eu consegui. O que vocês acharam? Um estudo muito interessante aí da minha região. E realmente o babaçu lá, ele tem uma capacidade de tomar conta do pasto incrível. O babaçu, ele é uma espécie que vem em áreas degradadas, né? Ele é uma espécie que na regeneração natural, ele é uma espécie de ocupação de área. Então, enfim, é uma espécie que requer muita atenção se for utilizado dentro do sistema silvipastoris. Mas vocês perceberam que o vídeo, ele coloca para a gente as características que a gente tem que ver numa árvore para saber se ela seria uma árvore interessante, né? Então, ele fala da altura, né? Altura, e aí a recomendação é que essa árvore ela tenha altura de fuste, né? Onde ela começa a abrir para a copa, mas que ela tenha pelo menos 7 metros. Ele fala da densidade de copa, do formato de copa, esse formato de cálice, né? Desse jeito assim, né? A copa é sempre preferível. Se for uma leguminosa, se tem um fruto comestível. Então, são algumas características que se tem madeira, que se a madeira é aproveitada. Enfim, que aí, dependendo do teu interesse naquela área, você pode utilizar. Agora, não chamou a atenção para vocês o tempo que demora para você poder colocar o gado na área? Vocês acharam normal isso? Então, tá tudo... Como você vai falar para um cara que ele vai plantar árvore e só vai botar o gado depois de 4 anos? Como que é isso? Que solução que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Porque não tem como, né? Você vai falar para o cara plantar árvore. Tá certo que você pode fazer agricultura nesse meio tempo. Mas e aí, você não vai colocar o gado 4 anos na área? E aí, o que faz? Ninguém? Sugestão? O Neomar falou plantar espécies que são mais rápidas, né? Esse é um jeito, mas em geral, Neomar, as espécies nativas, elas são mais lentas, né? Elas são mais lentas e vai demorar pelo menos 2, 3 anos para você poder colocar o gado poder ter acesso a essa árvore. A Karine colocou uma ideia aqui, ela falou aqui no chat, né? Cercar as árvores. O que a gente tem feito é isso. A gente tem feito linhas de árvore, porque esse plantio em linhas. Então, porque olha só, você tem vários jeitos de você arborizar a pastagem. Um jeito é você deixar de roçar o pasto. Então, você na roçada do pasto, você vai deixando algumas árvores que você quer. Então, essas árvores vão ficar espalhadas, né? Esse é um jeito.
Outro jeito é você fazer o plantio mesmo em linhas e você isolar essas linhas com cerca, de preferência cerca elétrica, para baratear o processo. É isso que a gente tem feito. A gente tem feito linhas, que aí o tamanho... nós vamos discutir depois em sala de aula e na aula de campo, né? Mas o tamanho das linhas vai depender do interesse do agricultor, mas então você define uma linha de plantio e você faz o plantio das árvores nessa linha e você isola essa linha com cerca elétrica e o gado pode entrar. Enfim, o gado pode entrar logo que a pastagem está estabelecida, isso não vai ser problema. Agora, os efeitos da árvore no sistema pastagem, ou seja, o efeito na melhoria do solo, só vai se dar quando essas árvores atingirem o porte adulto delas, né? Então, o efeito maior dessa árvore na área vai se dar num segundo momento, né? Eu queria mostrar mais um vídeo para vocês, que é um vídeo que aí mostra, de fato, os sistemas silvopastoris plantados, não é da Amazônia, mas é na região sudeste, com espécies nativas, que aí já é uma questão que vai trazer também um elemento prático bem interessante, quer ver? Apesar da gente não ter as mesmas espécies, mas eu acho que a ideia é uma ideia parecida com o que a gente está fazendo aqui. Vou colocar aqui para vocês. Tá todo mundo vendo aí a telinha do YouTube? Sim. Tá. Sim. O sistema silvopastoril vem sendo uma boa alternativa para a diversificação da produção rural. O sistema consiste em integrar árvores, pastagem e gado na mesma área. Além de uma fonte de renda a mais para o pecuarista, o sistema contribui para o bem-estar do animal. O gado abriga-se sobre as sombras das árvores. A utilização de árvores nativas ao invés de eucaliptos, espécie mais plantada nesses sistemas, é uma opção para diversificar a flora e a microfauna local. Apesar do seu desenvolvimento ser, na maioria das vezes, mais lento se comparado ao eucalipto, o retorno financeiro pode ser maior. Enquanto com o eucalipto é possível colocar os animais na área cerca de 12 a 14 meses após o plantio, com as nativas esse prazo pode chegar a 36 meses, dependendo da espécie. Na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo, um experimento com diversas nativas tem apresentado bons resultados, principalmente em relação à diversificação da flora e fauna. Nós estamos aqui na Embrapa São Carlos, no sistema silvopastoril, com árvores nativas, né? Esse sistema é um pasto arborizado com espécies nativas, plantadas em renques, com distância entre renques de 17 metros. Tá? Nesses renques, nós temos 7 espécies que foram escolhidas para as diversas finalidades de uso. Tá? A maioria dos sistemas silvopastoris que estão sendo implantados, né, na região sudeste e região centro-oeste do país, eles estão inseridos com a espécie do eucalipto. Esse sistema aqui, tá, ele busca algumas vantagens, principalmente ecológicas, em relação ao uso do eucalipto. Né? O fato de você usar espécies nativas, você acaba melhorando a biodiversidade do ambiente, né? Que você acaba aumentando a macrofauna, a microfauna, especialmente do solo, melhorando a qualidade do solo e trazendo assim um retorno para maior produção da pastagem. Uma outra vantagem desse sistema, tá? É o fato dele proporcionar aos animais o conforto térmico, né? Quer dizer, você acaba oferecendo sombra para esses animais e aí isso acaba trazendo retorno no desempenho do animal, quer seja para o sistema de gado de corte ou para o sistema de gado leiteiro. Quer dizer, no gado de corte a gente está proporcionando um crescimento mais rápido, um ganho de peso mais rápido para o animal, e no gado leiteiro uma maior produção de leite. Bom, o uso de árvores nativas num sistema silvopastoril, ele tem algumas diferenças com relação ao sistema de silvopastoril
com o eucalipto, principalmente com relação ao manejo da espécie arbórea. A espécie arbórea, no sistema silvopastoril de árvores nativas, geralmente ela tem um desenvolvimento um pouco mais lento em comparação ao eucalipto, né? E isso traz ao produtor uma série de cuidados com relação ao manejo. Quer dizer, a gente tem que conduzir bem essa árvore para que o produto final, né, quando a gente for explorar essa madeira, seja um produto de boa qualidade. Então é muito importante a questão da desrama dessas espécies, né? Você conduzir bem as espécies arbóreas. Também pelo fato de ter um desenvolvimento um pouco mais lento do que o eucalipto, a proteção das árvores, né, ela se faz necessária principalmente nos 2 primeiros anos da implantação do sistema. Aí a gente tem 2 alternativas: ou a gente está trabalhando no sistema silvopastoril, onde as árvores são implantadas no pasto, e aí a gente tem que proteger essas árvores no início do seu desenvolvimento, ou dentro de um conceito de integração lavoura, pecuária, floresta, a gente faz uma exploração nesse entre-renque, uma exploração dos 2 primeiros anos com culturas agrícolas, e depois tem a implantação do pasto, tá? Mas é um sistema que tem muitas vantagens em comparação tanto a um sistema de pastagem pura, quanto a um sistema, mesmo silvopastoril, com outras espécies. Beleza, gente. Então, quis trazer esse vídeo para vocês, para ver um outro exemplo numa outra região, e trazer alguns elementos importantes do manejo da área, né? Então, quando ele fala do desbaste, que você tem que conduzir, e esse é um conceito importante, porque, na verdade, o que a gente está incorporando, e essa é uma grande dificuldade que a gente vê na prática, que o pecuarista ele também tem que ser um manejador da árvore, né? Não é simplesmente colocar a árvore e deixar, porque diferente das espécies comerciais, que já estão padronizadas, clonadas, que o crescimento é padronizado, essas espécies a gente não tem essas coisas, né? Então é muito comum elas crescerem de uma outra forma que às vezes ela vai perder o valor madeireiro, ou vai acabar bifurcando muito baixo, e isso vai interferir no crescimento da pastagem depois. Então tem que ter um cuidado e um manejo com essas espécies. O lado bom é que toda vez que você maneja, que você desbasta, que você poda, isso tudo acelera o crescimento do sistema, acelera o desenvolvimento das áreas. Alguma coisa que alguém quer colocar, alguma coisa com respeito aos vídeos que a gente viu, alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Professor, Oi. eu não tinha parado para pensar no primeiro vídeo que ele falou da questão da capacidade de suporte, e a escolha das árvores, né, das arbóreas, ela pode influenciar nessa capacidade de suporte. E eu achei bem interessante porque eu não tinha parado para pensar, né? Porque Sim. não adianta você ter a arborização, né, em boa quantidade, vamos dizer assim, se a sua árvore ela diminui a qualidade da sua pastagem, né, na questão de capacidade de suporte. E assim, é algo que também pode atrapalhar, porque o professor falou na questão de, por exemplo, você ocupar 500 metros quadrados de uma área de 1 hectare. Um produtor, ele vai olhar esses 500 metros quadrados como uma área perdida, né? Se a gente não conseguir passar para ele os benefícios da questão dessa arborização nesse espaço. E Hélio, agora é interessante porque é o seguinte: se você escolhe adequadamente essas árvores, acontece o oposto. Eu vou ter mais produção de forrageira. Tá? Então, desde que eu tenha o nível de sombreamento adequado, ou seja, uma copa que não seja extremamente densa, um formato de copa adequado. Então, eu acho que o que o pessoal da Embrapa falou no primeiro vídeo, não sei se ele falou muito rápido isso, um dos pesquisadores, mas ele comentou o seguinte: as forrageiras tropicais, principalmente os pânico, as braquiárias, elas suportariam entre 20% a 40% de sombreamento. Então, não é verdade. Fisiologicamente falando, essas plantas elas vão responder bem se você tiver um nível de sombreamento nessa faixa. Então,
essa é uma quebra que a gente tem que fazer. Né? Essa é uma... agora eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Toda vez que eu vou falar de sombreamento de pastagem para os agricultores, fazer dia de campo, sempre tem um agricultor, sempre, isso foi em 100% dos casos, quem me pega na mão e fala assim, Alexandre, você está falando que árvore é bom? Aí ele me leva num pasto que só tem lá 3 pés de árvore, aí ele me mostra uma árvore e fala assim, ó aqui, Alexandre, olha como o pasto aqui tá mais baixo, ou tá mais feio, ou e você percebe ali que realmente aquela pastagem, ou o gado não vai ali, pisoteia, e aí ele quer usar esse argumento como para falar que, olha, não funciona, né? Por que será que pode acontecer isso? E acontece, todo mundo já viu isso. Pastagens com pouca árvore e embaixo daquelas poucas árvores o pasto não está bonito, né? Por que será que acontece isso? Pode ser a espécie arbórea que está influenciando negativamente no capim. Talvez ela libere algum cheiro, algum elemento que o gado não gosta. Já vi isso também. Eu já vi isso, Robson, inclusive com o bordão de velho, que é a espécie que a Embrapa lá no Acre cita como a mais relevante. O Neomar colocou aqui falta manejo. Ele colocou assim, falta manejo, disputa por nutrientes. É muito mais simples do que isso, gente. Numa área que você tem poucas árvores, aonde que o gado vai ficar a maior parte do tempo? Debaixo da sombra, defecando. Professor, isso mesmo que eu ia comentar, o professor falou. Justamente por ter poucas árvores é que acontece isso, porque daí só tem aquela sombra, o gado todo vai lá, causa pisoteio, aí não consegue o capim sair mesmo, né? Exatamente. Então, o problema desse tipo de coisa não é a sombra, é o oposto. É a falta de sombreamento uniforme na pastagem. Então, como esse gado fica acumulado, é o mesmo problema que acontece, por exemplo, ao redor do coxo, do bebedouro, quando eles são fixos num lugar, também ao redor desses espaços acaba tendo um acúmulo muito grande de animais, pisoteio, e aí isso acaba prejudicando um pouco o crescimento da área ali. Então, a resposta que eu tenho para esses agricultores é olha, gente, o problema aqui é o oposto. Está faltando sombra. Essa sombra tem que estar bem distribuída na tua área. E aí a gente vai estudar depois, quando a gente for a campo, fazer as aulas de campo, aprofundar isso em sala de aula. Nós vamos ver as formas de plantio e as estratégias que a gente tem para poder garantir que essa sombra seja bem distribuída e não fique acumulada numa área do pasto. Mas isso é muito comum. Isso é muito, muito, muito comum a gente escutar. E aí o cara te mostra e o cara vai... mas aí pode ter certeza. Provavelmente é uma pastagem que tem pouquíssima área de sombreamento. E aí aquela área geralmente fica acumulada, né? Deixa eu só ver uma... Bem, gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou propor um exercício para vocês para a semana que vem. Vou propor um exercício antes de apresentar para vocês. Semana que vem a gente continua essa conversa e eu queria avançar mostrando para vocês alguns resultados de trabalhos de pesquisa e alguns arranjos que a gente tem plantado, a gente tem feito aqui e as espécies que a gente tem utilizado aqui na região. Mas antes de eu fazer isso, eu queria propor um desafio para vocês para a semana que vem. Eu queria que cada um de vocês pesquisasse na internet, vendo vídeo, lendo material, pelo menos uma espécie nativa da Amazônia, tem que ser nativa, que vocês acham que seria interessante para a nossa região, para a implementação em áreas de pastagem. Mas olha só, a ideia seria tentar encontrar o que justifica essa escolha. Então, pelo porte, pelo perfil pelo tipo de copa, pelos usos econômicos, pela composição de folhas e frutos, pela produção de matéria orgânica, não sei. Mas o que eu gostaria que vocês pesquisassem era a respeito de pelo menos uma, né? Conversar com o pessoal que tem sítio, ver as árvores que tem na pastagem, aquilo, enfim, dá uma fuçada durante essa semana. Me escolham uma árvore e descrevam essa árvore para mim.
mostrem para mim o porquê que essa árvore, me justifiquem, me convençam do porquê que essa árvore vai ser interessante. E aí a gente vai poder, a partir daí, ver quais árvores vocês escolheram, e aí eu apresento para vocês as árvores que a gente tem escolhido, tá certo? E mostrar o porquê que a gente tem escolhido essas árvores e não outras. Pode ser? Beleza, professor. Pode ser. Não é tarefa fácil, porque a gente não tem muitas informações sobre essas espécies nativas, mas eu queria que vocês dessem uma fuçada nessa semana nisso. E aí na semana que vem a gente começa a nossa conversa com cada um apresentando quais são as espécies, qual é a espécie que vocês acharam que seria interessante e justificando, tentando encontrar, me convencendo do porquê que ela é interessante. Belezinha? Beleza. Então tá. Aqui no chat aqui a Karine falou ok, a Ellen, a Janiele. Legal, vamos fazer isso então, gente. Aí a gente continua essa conversa semana que vem. Aí a ideia semana que vem é discutir sobre as espécies e mostrar para vocês alguns arranjos de plantio que a gente tem feito aqui na região também. E alguns resultados de pesquisa, né? Inclusive, quero mostrar para vocês também a evolução das áreas que vocês visitaram na aula de campo. Eu quero mostrar para vocês como que essas áreas estão hoje, passados aí o período de chuva delas. Tá bom? Isso, Jéssica, faça isso. Jéssica, sabe o que você pode fazer? A Jéssica falou que está no sítio, sabe o que você pode fazer? Faça uma caminhada nos pastos aí. Veja as árvores que vocês têm, veja a condição de solo. A gente já falou aqui sobre a avaliação de solo. Cava um buraco no solo embaixo da árvore, cava um buraco na pastagem, compara o subsolo dessas áreas, compara a pastagem embaixo das árvores, faz uma análise sistêmica do que você está vendo ali. E aí, com base nisso, vê que árvores que seriam interessantes na sua visão a gente ter. Quem está no sítio, não precisa nem fazer isso na internet, faça no próprio sítio. Faça no próprio sítio, é bem interessante isso. Vou sim, professor. Eu achei bem interessante mesmo. Até, inclusive, durante a aula, meu esposo também está aqui, a gente estava comentando de dar uma andada e observar, né, as árvores que tem aqui. Jéssica, eu vou mostrar para você. Eu acho que o que eu tenho falado para os alunos, esse aqui é um ramo novo para os agrônomos, tá? Você tem poucos agrônomos que sabem trabalhar com arborização de pastagem. E ainda mais com espécie nativa. O que eu recomendo para vocês? E aí, recomendo mesmo, gente. Olha, vou dar uma dica para vocês que no futuro, quem fizer isso depois me agradece e me paga uma cerveja depois no futuro. Faça um livrinho de bolso. Coloca um livrinho no bolso de vocês e toda vez que vocês forem a campo e vocês verem uma árvore na pastagem, descrevam essa árvore, vão montando um livro de referência para vocês. Coloca lá que árvore que é aquela, como que você viu o pasto, como que você viu o solo, como que era o manejo daquela propriedade. Porque esse livrinho, no futuro, pode servir como um guia para vocês. Na atividade da semana que vem, eu vou mostrar para vocês o meu guia. Faz algum tempo que eu tenho feito isso. Eu tenho ido a campo e cada atividade que eu faço, não importa, eu estou indo numa propriedade falar sobre qualidade do leite. Eu peço para dar uma volta no pasto e vou ver as árvores desse cara na pastagem. E aí eu fui montando isso. Fui montando um banco de informações meu. Não é de científico, não é uma pesquisa, é um banco de informações, é um banco de dados meu. E a gente publicou no ano passado um guia de arborização de pastagem baseado nessas observações e aí sim alguns trabalhos de pesquisa. Eu vou mostrar o meu guia para vocês semana que vem. Não vou mostrar agora, vocês vão copiar. Então eu quero que vocês comecem o guia de vocês. Façam esse exercício, é muito importante, porque vocês vão se... E aí eu acho que quem tem propriedade, começa fazendo isso nas propriedades, quem puder visitar outras propriedades, seja pelo motivo que for, gasta aí. O Robson, jamais, professor, eu já fui aluno, Robson, viu? Pode não parecer, mas eu já fui aluno há muito tempo atrás. Mas gastem um tempo, quando visitarem uma propriedade, para fazer essa observação na pastagem. Pede para o produtor te levar numa árvore que ele acha que é bacana. E isso vai aumentar o conhecimento de vocês sobre essas espécies. Independentemente de conhecer pesquisa, de estudar,
mas essa observação a gente tem condição de fazer aqui. Acho muito legal, Jéssica, faça isso mesmo. Super apoio isso. Legal, gente? Então, gente, acho que é isso. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Não acabamos o assunto. Semana que vem tem mais. Eu vou colocar esse vídeo. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Eu não sei como que encerra a gravação aqui. Espera aí. E eu vou disponibilizar... Interromper a gravação. Pronto.